Bom, boa noite então, Bárbara e Ana Carolina, sejam bem-vindos à aula de Instituições de Direito Público e Privado, tá? Do dia 7/6, né, 2021, às 21 horas. Então, nós vamos iniciar hoje a unidade 2, né, o módulo 2 da nossa disciplina, e que se refere à questão da Lei 10.406 de 2002, né, que é a lei que instituiu o nosso atual Código Civil. E nós vimos que nas apresentações referente ao direito civil, né, dentro do código, o código divide-se em duas partes, na verdade, né? A parte geral e a parte especial. Então, nós vamos tratar com vocês aqui, durante esse período, a parte geral, tanto voltada às pessoas naturais quanto às pessoas jurídicas, tá? Então, nessa parte geral, o livro 1, ele vai tratar das pessoas, no título 1 das pessoas naturais, e no capítulo 1 das personalidade e da capacidade civil dessas pessoas, tá bem? Eu vou tentar passar um slidezinho aqui, para a gente poder ilustrar um pouquinho mais essa apresentação nossa aqui dessa aula, tá ok? Deixa eu ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo partilhar. Vocês estão vendo ou não? Sim. Que bom. Então, como eu falei para vocês, então essa é a unidade 2, tá, gente? Não? Quem não tá... Certeza? Pra mim tá aparecendo. Você tá vendo, Ana? Ana Carolina, você tá vendo? Vai aparecer. Aqui tem uma travada. Ai, Então tá não. bom. Deve ter caído a internet dela. Deve ser algum problema nesse sentido, né? Deixa eu ver se ela vai voltar de novo aí. Mas você tá vendo bem, né, Bárbara? Tô, dá pra ver sim. Então tá bom. Vamos ver se a Ana Carolina vai voltar aí, pra gente poder iniciar. Bom, enquanto ela vai tentando, a gente vai comentando um pouquinho a respeito, tá? Então esse é o módulo 2, vamos tratar com vocês, né, nesse período na questão das pessoas naturais, tá? E então nós vimos que existe essa divisão dentro do código, nessa parte geral, que é a parte volta do livro 1 das pessoas, né? E título 1 das pessoas naturais. E o capítulo 1 começa justamente da personalidade e da capacidade civil das pessoas. Bom, antes de a gente adentrar propriamente dentro da legislação, né, dentro do código em si, eu queria comentar umas. Oi, Ana, voltou? Voltou. Agora tá Tá aparecendo enxergando agora? também. Então tá bom. Eu estava comentando com a Bárbara, que antes da gente falar um pouquinho já dentro da lei, tem alguma simbologia, algumas nomenclaturas, né, que a gente adota dentro da legislação, que é bom para vocês também estarem atentos referente a esse tipo de simbologia que a gente, né, que o legislador adota, né, todo ordenamento jurídico, né, apresenta dentro da lei, ok? Bom, uma dessas simbologias, né, a nomenclatura que a gente utiliza é justamente os artigos, né, cuja nomenclatura é o art, né? E aí vem os números, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante, tá? Então, o primeiro deles, os artigos. Depois vem os parágrafos, dado pela simbologia desses dois Szinhos, né? Entrelaçados em si, né? Que também pelos numerais primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Depois vem os incisos, tá? Quando a gente fala incisos, eles sempre se apresentam em algarismo romano. Aí o algarismo romano, primeiro, segundo, né? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E as alíneas, né? São as letras, tá? A, B, C, D, E, F e assim por diante. Tá? Então, são algumas nomenclaturas que são utilizadas dentro pelo próprio código, pelo próprio ordenamento jurídico, né? E é bom frisar isso bastante para vocês também terem essa concepção do que a gente está retratando justamente dentro da lei, tá bom? Então, só para a gente poder ilustrar essa condição. Bom, dando sequência, então, à nossa aula,
nós vamos falar a partir de agora referente aos artigos propriamente dito, tá? Então, nossos artigos, né, de acordo com o artigo 1º, né, do Código Civil, diz o seguinte, tá? Tá enxergando? Sim. Tá, ok. Então, capítulo 1, da personalidade e da capacidade civil das pessoas. Então, o artigo 1º menciona da seguinte forma: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Bom, percebam que a lei, né, o código, ele começa a mencionar capacidade, tá? Dizendo que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas se você observar lá no tema do capítulo, ele menciona primeiro personalidade e depois capacidade. Bom, será que está errada essa conotação referente à questão do inverso, né, que foi colocado no título lá do capítulo? Bom, eu sempre gosto de começar a mencionar a questão da capacidade e da personalidade, né, de acordo com o tema do capítulo, né, que está sendo apresentado justamente no cabeçalho da legislação. Então, eu vou pular primeiro essa questão da capacidade, depois a gente retoma ela, tá? Eu vou falar, em princípio, da personalidade. Depois a gente começa a mencionar de novo essa questão da capacidade. Bom, segundo o artigo 2º, então, diz o seguinte: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, esse é o artigo 2º. Perceba que eu já coloquei as concepções dos doutrinadores referente ao que é personalidade e capacidade, dizendo o seguinte: personalidade é o poder de adquirir direitos e deveres. Já a capacidade é o poder de exercer direitos e deveres. Tem uma diferença entre elas. A questão de restrição de direitos, depois a gente vai comentar a respeito, mas vamos ficar só dentro dos limites da personalidade e capacidade. Depois a gente comenta sobre a restrição, ok? Então, personalidade, segundo os doutrinadores, é o poder de adquirir direitos e deveres. Já a capacidade é o poder de exercer direitos e deveres. Para a gente poder mencionar uma coisa, né, o que é personalidade, o que é capacidade, eu gosto sempre de ilustrar com exemplos, tá? Para a gente poder entender melhor essa concepção da nossa legislação em si, ok? Eu vou tentar explicar essa condição dada pela nossa própria legislação em si, tá? Por exemplo, nessa situação. Então, imagine o seguinte: vou contar uma historinha aqui para ver se a gente puder ilustrar um pouquinho esse entendimento aqui dentro, o que é poder saber o que é uma personalidade e o que é a capacidade em si. Então, imagine o seguinte: um casal, né, vamos falar de exemplo, João e Maria, pronto, tá? Vamos dar uns nomes aos nossos atores aí. João e Maria. João é um indivíduo, né, que possui muitas posses, tá? E tem uma condição financeira muito boa. Então, ele tem dinheiro, ele tem, né, empresa, ele tem... Quer dizer, é um cara milionário, vamos dizer assim, tá? Já a Maria, não, tá? A Maria já é uma pessoa que não tem, né, uma condição financeira bastante abastada nesse sentido, tá? Então, é uma pessoa pobre, vamos dizer assim, na condição financeira, né, propriamente dita. Mas, mesmo assim, eles estão apaixonados um pelo outro e resolvem casar, tá ok? Então, vamos pensar o seguinte: só que o casamento que eles vão utilizar, o regime de casamento que eles vão utilizar, né, vai ser considerado como regime de separação total de bens. O que significa esse regime? Os bens, né, na configuração de separação total de bens, não se comunicam. O que é do João pertence a João, o que é de Maria pertence a Maria, ok? Então, nessa concepção de separação total de bens, o que é do patrimônio do João permanece com ele, mesmo se houver alguma futura separação entre o casal, tá? Se o João é rico, milionário, bilionário, etc., é dele o patrimônio. Já se a Maria, que não tem condição nenhuma, tá? Ela vai ter só aquela condição que ela almejou durante e antes do casamento, nesse sentido. Então, se ela é pobre, ela vai continuar nesse sentido, tá? Em termos financeiros.
Eu coloquei uma separação total de bens referente ao enlace desses dois indivíduos aí. E casam nesse sentido, tá? Aliás, deixa eu fazer um questionamento para vocês. Vocês sabem quantos regimes de casamento o nosso ordenamento jurídico possui ou não? Três? 3? Quais são elas? Você sabe, Bárbara? O senhor fala comunhão total de bens. Eu esqueci como é que fala, mas quando é só dividir, se separar, divide aquele a partir do momento que casaram. E separação total? Então. Você sabe mais alguma coisa? Ela tinha saído, a internet dela tinha caído. Não tinha caído? Bom, na verdade, nós temos 4 regimes de casamento, tá? 4. Bom, esse que eu falei agora há pouco, né? Separação total de bens, significa isso, né? O patrimônio, né, entre o casal não se comunicam, tá? Cada um possui o seu próprio patrimônio, tá? Em separado um do outro. Então, é separação total. Tá? Os bens não vai, mesmo se houver alguma ruptura do casamento, uma separação entre eles, cada qual vai ficar com a sua cota à parte daquilo que ele possuía antes do casamento também, tá certo? Já na união parcial de bens, que é o mais usual hoje, que é o normal, vamos dizer assim, tá? É aquele patrimônio que poderá ser dividido entre o casal que foi adquirido durante o casamento, tá? Então, aquilo que foi constituído durante o casamento vai ser partilhado entre os dois. Por isso que é a comunhão parcial de bens. Já a comunhão universal de bens é aquele patrimônio que vai ser dividido, que foi adquirido tanto antes quanto durante o casamento, tá? Então, aquele patrimônio que a pessoa possuía antes, tá? E que foi adquirido também durante, vai ser partilhado entre as duas partes em iguais condições, tá certo? Isso é a comunhão universal de bens. Existe um quarto regime, que é pouco usual, na verdade, e pouca gente conhece também, né? Até o nome é um pouco diferenciado nesse sentido. Chama-se participação final nos aquestos, tá? Vou repetir, participação final nos aquestos. Aquestos são bens, tá? Em latim, tá? Então, a participação final dos bens, vamos dizer assim. Mas como é que funciona esse regime? Bom, se alguém, né, algum casal que for adquirir esse tipo de regime, tá, o que acontece? O que foi adquirido antes do casamento em si, cada indivíduo vai o quê? Administrar como bem entende esse patrimônio. Então, cada qual vai ficar responsável pela administração do seu patrimônio que foi adquirido antes do casamento. Se houver uma ruptura, né, da sociedade conjugal nesse sentido, do casamento nesse sentido, o que acontece? Esse patrimônio será o quê? Englobado, tá? Será feita uma junção entre elas, depois vai feito o quê? Uma partilha em igual partes entre o casal. Então, cada qual, em princípio, vai administrar o seu patrimônio como bem entender, e depois vai ser juntado e partilhado em 50% para cada um nesse sentido. Isso é a participação final nos aquestos, quer dizer, a participação no final na divisão desses bens, no final. Qual que é a desvantagem desse tipo de regime? Bom, imagina o seguinte, um administra muito bem o patrimônio, já o outro não, né? Então vai ter um desequilíbrio referente a essa questão, né, de manutenção e patrimonial também. Então, se de repente a pessoa administrou bem, né, aumenta o seu patrimônio, o outro teve uma má administração e vai diminuindo o seu patrimônio, se houver uma ruptura justamente nessa relação conjugal, o que acontece? Esses patrimônios vão ser juntados e vai ser o quê? Partilhados em partes iguais. Então, é a condição que, né, vem trazer vamos dizer assim, um desfavor, na verdade, né, na questão desse tipo de regime. Mas é uma possibilidade e existe, tá, gente? Então, é um quarto regime que foi adotado a partir de 2002 para cá, tá certo? Mas o mais comum hoje, qual seria, em termos de casamento, é a comunhão parcial de bens, tá? Só para ilustrar um pouquinho esse tipo de regime que a gente adota dentro da legislação em si. Tá claro? Sim, eu não fazia ideia que tinha esse último.
Pois é, isso aí pouca gente conhece, na verdade. E você, Ana, entendeu? Sim, a gente tem que saber dessas coisas lá no banco para poder abrir conta. Tem que saber se ele é casado, qual que é o regime dessas coisas. Maravilha. Então, voltando à nossa historinha, tá? Então, o João e Maria, tá, resolveram se casar, tá? O João, como falei para vocês, é uma pessoa milionária, já a Maria não, tá? Não tem tantas posses assim nesse sentido. E o regime que foi adotado entre o casal foi o quê? Separação total de bens. O que significa isso? Que os bens, se houver alguma uma separação do casal, os bens não vão se comunicar. O que é de João pertence a João, o que é de Maria pertence a Maria nesse sentido, ok? Bom, casaram, estão vivendo felizes, né, nesse sentido. Passa um certo tempo, Maria o quê? Engravida, tá? Fica grávida. Todo mundo feliz da vida, né, pela situação, né, desse fato novo que aconteceu entre o casal, né, pela expectativa, né, de ter o primeiro herdeiro nesse sentido aí, né. Passa um bom tempo, o João, né, como eu falei para vocês, é um empresário bem sucedido, uma pessoa, né, de muitas posses, vai visitar uma das suas empresas, sei lá, na Europa, pega o seu jato particular, né, e ao atravessar o Oceano Atlântico, de repente o jato dele tem um problema mecânico e cai no meio do mar e morre o João. Tá? Tem um fim trágico aí, morreu o João. Nossa, professor. Vamos criar uma novela mexicana aqui agora, né? O João morreu, pronto, coitado. Bom, nesse sentido, aí vem o meu questionamento agora. Imagine se fosse uma questão de prova, tá? Eu pergunto para vocês o seguinte: diante desses fatos todos, né, fica a pergunta: para quem fica a herança do João? O que vocês responderiam para mim? Vai pro filho dele quando ele vai ter acesso quando tiver 18 anos? Porque são casados em separação total, né? Aham, Tipo, separação total. então vai no nome do menino e ele só pode usar quando tiver 18, se maior de idade? É uma possibilidade. E você, Ana? Qual seria a sua resposta? E com justificativa, óbvio. Professor, não tá dando para entender direito porque tá travando. Sério? Você não entendeu a Eu não história, consigo. então? Não, a história eu não entendi a pergunta. Ah, pergunta. Então, a pergunta é o seguinte: o João faleceu, certo? Eu pergunto: para quem vai essa herança deixada por ele? O casamento você disse que era sem Separação total de bens. separação total de bens, né? É, Eu acho que vai. Eles tinham filhos? é o que eu falei, a Maria está grávida. Acho que pro filho. Filho? É, porque se ela não tá na. Depende, né? Se ela não tá na. Ai, professor, eu esqueci o nome do negócio. Mas quando a gente morre. É mais ou menos isso, só que não é exatamente isso que eu queria dizer. Mas se ele pode, dependendo do que ele tinha, ele pode escrever para quem que vai. Mas se no regime do casamento deles não estava escrito que era separação total de bens, ela não tem direito nenhum sobre o que era dele. Mas acho que o filho dele tem. Mas aí vem a pergunta: que filho? Ela não tá grávida? Ela está grávida. O que tá na Então, barriga. não... Mas não nasceu. Ela está grávida. mas é filho dele? Sim, mas eu perguntei, mas o filho nasceu? Eu não falei que o filho nasceu. Ai, não sei. Nossa. Nossa, não faço ideia. Não vamos criar nenhum outro problema, não. O filho é dele e tal, mas o filho não nasceu ainda. Eu falei que a Maria está grávida. Eu não falei que ela não nasceu. Nossa, não faço ideia. Complicado ou não? É, Mas vocês estão entendendo a historinha que eu estou querendo deixar com vocês aí, né? sim, entendi, mas Bom, a nossa, não partir do faço momento. ideia. Pois é, a partir do momento que o João morreu, deixou uma herança. Aí eu pergunto: essa herança vai para quem? Aí vocês estão falando que para o filho, mas que filho, se não nasceu?
Nossa, se fosse para escrever, eu acho que eu tentaria escrever, tipo, ficaria meio que bloqueado, sei lá, até o menino nascer. Não sei, não faço ideia. Tentaria colocar alguma coisa do tipo. Ficaria bloqueado até ele nascer. Quando ele nascesse, ia continuar até ter 18 anos para poder usar. Porque senão a mãe poderia influenciar, alguma coisa do tipo. Não sei. Eu colocaria isso, mas eu não sei. E você, Ana? Ele ainda tem os pais vivos? Oi, não entendi. Ele ainda tem os pais vivos? Talvez. Quem? O João? O João falecido? Se ele tiver. Sim, ele tem. É o falecido. Sim, ele tem. Talvez possa ir para os pais também, né? Porque Vamos tentar resolver essa questão, então? temos a ligação. Vamos tentar resolver isso aí? Não. Vamos lá. Bom, vocês entenderam a historinha e a pergunta, né? Então, para quem que fica esse patrimônio todo deixado pelo João, né? Bom, como eu falei para vocês, vamos analisar desde o princípio. Como foi falado, o casamento realizado entre esses dois foi separação total de bens, né? Então, o patrimônio não se comunica. Se fosse um outro tipo de regime, a própria esposa, no caso, o cônjuge, né, a esposa sobrevivente, poderia receber uma cota à parte dela nesse sentido, né? Mas não é o caso. Uma separação total, ela não tem acesso nenhum. E aí nós temos que analisar de que forma? Bom, vamos analisar pela questão sucessória, né, da legislação em si. Tá? O que diz a legislação em ordem sucessória? Eu vou entrar um pouco no direito de família e na ordem de direito de sucessões, na verdade. Então, a gente analisar o próximo quadro que eu vou passar aqui para vocês, tá? Diz o seguinte, vamos pensar o seguinte, o indivíduo que está escrito em vermelho lá é o João falecido, ok? Eu falei para ele, uma vez que o João veio a falecer, qual que é a ordem preferencial sucessória nesse caso? Bom, segundo nossa legislação, tem que analisar quem. Quem vem em primeiro lugar são chamados descendentes do indivíduo. Quem são os descendentes? Descendentes são os filhos, os netos, bisnetos e tataranetos, tá certo? Então, essa é a ordem preferencial. Então, vem o indivíduo falecer, quem deve receber, em princípio, o patrimônio são os filhos, depois, não havendo filho, vai os netos, e assim por diante, bisnetos e tataranetos. Agora, quando você não tem nenhum descendente, quem tem a ordem preferencial depois de receber? São os chamados ascendentes. Quem são os ascendentes? Os pais, os avós, bisavós e os tataravós, caso tenha ainda, né? Lógico. Então, esses são a ordem preferencial em linha reta, que nós chamamos. Primeiro os descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e caso não haja nenhum deles, em linha reta ainda nós temos os pais, os avós, bisavós e tataravós, conhecidos como ascendentes. Quando você não tem nem descendente e nem ascendentes, aí passa a ser os chamados colaterais. Quem fazem parte desse grupo dos colaterais? Os irmãos, sobrinhos, tios e primos, tá certo? Então, essa é a ordem preferencial, de acordo com a ordem sucessória, né, dentro do direito propriamente dito. Mas aí, seguindo esse quadro, então, eu vou fazer a pergunta de novo para vocês. Para quem vai a herança do João? Para os pais. Para os pais? E você, Ana? Ana, tá ouvindo? Oi, tô. Você disse que o filho ainda não nasceu. Como é que... Aí ela tá grávida. Ai, eu acho. Eu não sei, eu pensei nos pais, porque eles ainda estão vivos e o filho ainda não nasceu, mas de qualquer forma, se os descendentes vêm primeiro, o filho tá na barriga já, né? Já é filho, mas Ele tá vivo, ele só não não. direito se o filho já tem que ter nascido. Acho que é os filhos. Isso. Bom, nós criamos um problema, não é verdade? E o direito está aqui para tentar resolver o problema, tá certo? Como eu falei para vocês lá nas aulas anteriores, né, de acordo com as fontes. E onde são as principais fontes do direito para resolver problemas? Vamos fazer uma recapitulação aí. Seria onde? Tem a jurisprudência.
Mas qual que seria a principal fonte jurídica para tentar resolver o problema? Nas leis. A lei, certo? O que diz a lei a respeito nesse sentido? Vamos lá ver? Vamos retomar, então, o artigo 2º. O que diz o artigo 2º? A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Tá? Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos de quem? Do nascituro. Quando a gente vai tentar interpretar a lei, a gente tem que ir o quê? Por partes. Tá? Não adianta a gente ler no todo, e às vezes a gente fica um pouco embaralhado com a situação. Tá? Então a gente tem que saber o que o legislador quis dizer com a própria situação que ele coloca para resolver esse problema. Então nós estamos tratando da questão da personalidade. Nós vimos que personalidade, como está dizendo embaixo, é o poder de adquirir o quê? Direitos e deveres. Tá? E lá está dizendo, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo desde... O que é a concepção? É a gravidez, ok? O direito de quem? Do nascituro. O que é nascituro? É o feto, tá? Então, pela ordem sucessória, voltando lá, né, que a gente estava falando, quem deveria ter a ordem preferencial é os filhos, são os descendentes. Mas o filho não nasceu ainda, tá? E nesse caso, pela ordem preferencial, passa a ser quem? Os ascendentes, no caso, os pais do João, tá? Só que tem um detalhe, ao abrir o processo de inventário, né, a Maria pode manifestar, ou qualquer outro indivíduo pode manifestar, dizendo o seguinte, não, pela ordem preferencial, caso ele não tenha descendente, tem que passar para o ascendente, do pai, os pais nesse caso. Porém, Maria está o quê? Está grávida. Opa, o juiz vai analisar dessa forma. Maria está grávida? Mas o que diz a lei a respeito? Bom, nós estamos tratando sobre a questão de personalidade, ok? Se a criança da Maria, né, e do João, nesse caso, né, o falecido, vier a nascer com vida, ele tem que personalidade civil, ok? Ou seja, ele passa a ser um sujeito com direitos e obrigações. Então, ele passa a ter o direito de ter o quê? A sua herança. Só que essa condição está prevista somente com o nascimento com vida. Mas tem um detalhezinho, ele ainda não gerou, ele não nasceu ainda. Ok. Então, o que diz a segunda parte da lei? Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, quer dizer, desde a gravidez, os direitos do quê? Do feto, do nascituro. Então, o juiz vai dar uma suspensão do processo, aguardar que se a criança venha ou não nascer com vida. Olha um detalhe importante aí. Uma perguntinha tonta, né? Mas é bom frisar. Quando é que a gente sabe que alguém nasceu com vida? Vocês sabem me informar ou não? Se nasce coração batendo? Batendo na bundinha dele para ver se chora? É isso? Eu vou estar com o coração batendo. O coração batendo? Mas e se ele morre depois? Oi? Mas e se ele nasce com alguma doença e morre? Pois é, um outro detalhe, né? Mas eu primeiro vamos responder a minha pergunta. Se ele nasceu, como é que a gente sabe que alguém nasceu com vida? Eu não sei. Não sabe? Bom, existe exame. Como é que é? Não entendi. Você tá me deixando muito confusa. Ah, tô deixando mais confuso. Não, não tô querendo deixar ninguém confuso, não, mas o direito ele é cheio de detalhes, viu, gente? São situações de detalhes que fazem muita diferença. Então não basta nascer, ele tem que nascer com vida. Porque pode nascer um natimorto, por exemplo, e ele teve personalidade, o que vocês acham? Natimorto tem personalidade? Não. Não. Ele não se tornou uma pessoa com direitos e obrigações. Então ele não vai receber nada. Que é natimorto, não tem personalidade. Ela aí está bem claro nesse sentido. Não basta nascer, tem que nascer com vida. Tá? Agora, como é que a gente sabe que alguém nasceu com vida? Complicado, né? Como eu falei, existem alguns exames que constatam justamente essa situação de vida das pessoas, né, dos bebês, aí, no caso. Uma delas, ninguém precisa decorar nada não, tá, gente? Só para ilustrar.
tá? Um exame chama-se doximazia hidrostática de Galeno, tá? Um nome bacana para a gente decorar, né? Doximase hidrostática de Galeno. O que significa isso? Esse exame constata se houve o quê? Abertura dos pulmões, tá? Se houve abertura dos pulmões, houve entrada de ar. Se houve entrada de ar, houve respiração. Se houve respiração, teve vida. Nesse caso, se for constatado isso, o que acontece? Essa pessoa adquiriu personalidade, adquiriu direitos, adquiriu deveres, tá? Como qualquer outro indivíduo, tá? Então, é necessário que esse bebê, né, que esse nascituro aí, no caso, que venha a nascer, tá? Tenha o quê? O nascimento com vida, tá? Então, esse é um detalhe importantíssimo dentro da legislação em si. Não está à toa essa palavrinha aí, não, tá, gente? Então, nascer com vida, que significa o quê? Que a pessoa aí, nesse caso, pôde adquirir a sua capacidade, aliás, sua personalidade civil, ou seja, se tornou um sujeito com direitos e obrigações. Ok? Então, é um detalhe importante. Então, o juiz, no caso, ele vai pedir uma suspensão do processo, até constatar esse nascimento com vida. Se vier a nascer com vida, tá? Todo o patrimônio é repassado a quem? A esse bebê. Então, nesse caso, os pais do João não vão receber nada. Nessa questão de transferência de herança, passa a quem? Ao sucessor direto, no caso, ao descendente direto, no caso, o filho. Entenderam, então, essa condição? E esse filho passa a ter o quê? Direitos referente ao patrimônio deixado pelo seu pai. Ok? Mas a Ana fez uma perguntinha antes aí, não fez, Ana? Se essa criança vier a falecer, não é isso que você perguntou? Oi? É isso, Ana? Não sei se é isso mesmo que você perguntou. Ela perguntou isso. Se a criança Sim. chegar a falecer, não é isso? Não, foi. Não, mas é uma pergunta boa mesmo, tá? Vamos supor que essa criança nasça, adquiriu vida, e logo falece. Aí vem a pergunta, para quem vai a herança? O que vocês me iam dizer? Mais uma perguntinha aí, dentro do mesmo... Para a mãe do menino? Porque é a mãe dele e vai para os pais? Então, essa é a condição, né? Se a gente analisar pela ordem sucessória, é isso? O que diz a ordem sucessória? Mas vai para os pais, para a mãe dele mesmo? Então, se o filho vier a nascer com vida, como está no nosso quadro aqui, vocês estão vendo, né? Se vier a falecer esse filho, quem que é o seu herdeiro direto nesse caso depois? Os pais de quem? Pais de quem? Eu falaria mãe dele. Só que ele não teria acesso, o menino, é óbvio, o bebê, não teria acesso à herança. Por quê? Ela estaria não tem como ele gastar. Ou a mãe dele poderia. Não, ele nasceu com vida, não nasceu? Sim. E adquiriu personalidade, não adquiriu? Aham. Então, ele teve a condição da herança, não teve? Teve. Eu colocaria a mãe dele se fosse uma questão objetiva na prova, mas. Ai, que confuso. Por que é a mãe dele? Porque ele não tem filhos, obviamente. Isso. Então vai para os pais. E pela ordem sucessória, se não tem descendente, vai para quem? Ascendentes. Ascendente. Quem que é o ascendente direto desse menino que morreu? A mãe. A mãe. Pronto, é a mãe que vai receber. Ela ficaria com herança de qualquer jeito. Você entendeu agora? Na condição? Aham. Independentemente do regime. Lógico, em princípio, ela não tem direito a receber nada. Essa criança também, a gente não vai estar pensando em matar a criança, né? Óbvio, né? Mas, nessa questão, se sofrer alguma situação nesse sentido, tá? A criança, ao nascer com vida, ele adquiriu personalidade. Ao adquirir personalidade, acabou tendo o quê? Né? Direitos referente ao patrimônio deixado pelo pai falecido. Se ele chegar a falecer, vamos supor, um segundo depois, não estou falando nem em questão de horas, nem dias, tá? Um segundo mesmo, mas foi constatado o nascimento com vida dessa criança.
Então, ele se tornou uma pessoa com direitos e obrigações, não tem personalidade. Se chegar a falecer, ele tem descendente? Óbvio que não. Então, pela sequência, de acordo com a nossa legislação, tem que ser o quê? O ascendente e após dele. Qual é o ascendente? É a mãe. Então, a mãe terá o direito aqui de receber o patrimônio deixado pelo filho, nesse caso agora. Entenderam a questão da importância da personalidade? Sim. Nossa, não fazia ideia. Então, é essa a questão, tá? Então, a própria personalidade só se adquire a partir do quem? A partir do nascimento com vida. Essa é a importância dessa questão da personalidade, tá? Então, nesse momento, a pessoa se torna uma pessoa com direitos e obrigações, tá? Deixa eu fazer mais uma perguntinha para vocês, já que já estão ficando afiados agora no assunto. O nascituro tem personalidade, sim ou não? 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 E você, Ana? Ela colocou no chat. Eu tô Falou que vendo. não. Ah, tá. Tá vendo? Eu tô vendo aqui. Realmente não tem. O que ele tem? Ele tem uma expectativa de direitos e obrigações, tá? Por quê? Porque ele não nasceu ainda. Então ele tem uma expectativa, né? Só vai se concretizar essa expectativa a partir do quê? Do nascimento com vida, tá? Então essa é a condição do nascituro. O nascituro é o feto, tá? Então ele não tem, porque, né, porque ele não nasceu ainda, né? Não nasceu com vida ainda. Tá? E ele tem, então, o quê? Uma expectativa. Como eu falei agora há pouco, o juiz vai pedir uma suspensão, né? Na expectativa de vir o quê? A nascer com vida. Ao nascer com vida, aí sim ele se torna uma pessoa com direitos e obrigações. Tá? Aí que ele teve personalidade civil. Entenderam? Então, essa é a condição referente a esse indivíduo. Tá ok? Então, é essa a questão da personalidade. Eu volto a frisar. O que é personalidade? É quando a pessoa adquire direitos e deveres, tá? E nesse momento que ela se torna uma pessoa com direitos e deveres, a partir do nascimento com vida. Ficou claro isso para vocês? Sim. Que bom. Então tá jóia. Bom, e nós falamos agora da personalidade, né? Agora nós temos que retomar a questão da capacidade. Então vamos lá de novo no artigo 1º. O que diz o artigo 1º? Então, uma vez resolvida a questão da personalidade, nós temos que tentar agora resolver a questão da capacidade. Dizendo lá, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ok? Aí eu venho a minha pergunta, será que realmente toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil? Sabendo que capacidade, como está dizendo na doutrina, é o poder de exercer direitos e deveres. O que vocês me falam a respeito agora? Você pode repetir? Não escutei. A minha pergunta é o seguinte, lá a lei está dizendo que toda pessoa é capaz, né, de direitos e deveres na ordem civil. A lei está bem clara nesse sentido. Sabendo que capacidade, segundo a doutrina, está dizendo o seguinte, poder de exercer direitos e deveres. O questionamento é o seguinte, será que realmente toda pessoa é capaz de exercer direitos e deveres? Sim ou não? Não. E aí, então? E a lei está errada? Ai. É tipo uma criança. A criança não vai saber, não consegue nem falar que é certo e que é errado. Porque, tipo, você fala, tem o fogo ali, ela vai colocar a mão, vai querer mexer. Então ela não vai saber, que nem o bebê do João, exemplo, não vai saber mexer no dinheiro, porque é um bebê. É isso aí, né? Mas a lei está dizendo, toda pessoa é capaz. E aí, como é que fica essa questão agora? Eu nunca entendi essas contradições aí, não compreendo. Eu quero que eu tenha uma amiga que faz direito, às vezes a gente conversa, eu faço, não, é muito difícil, tá doido. Não, aí é que está a questão, que eu estou querendo que vocês façam o exercício da interpretação, tá? Isso que a gente vai fazer bastante aqui também, com essa discussão aqui nas legislações aqui, tá? Um assunto que a gente aborda muito, né, entre professores, é que o aluno tem que aprender a interpretar aquilo que está sendo colocado. E a gente também, como profissional da área,
a gente também tem que fazer esse exercício de interpretação, né? Mesmo porque está colocado na legislação, a gente tem que cumprir, não é verdade? E aí, às vezes, essa compreensão do legislador dá muitas margens, né, para discussões. Então, estou colocando aqui agora, nós estamos falando só do primeiro artigo, hein, gente? Tem mais de 200 artigos dentro da legislação do Código Civil. Nós estamos falando só o primeiro até então. E lá está dizendo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Aí vem a pergunta, mas se realmente toda pessoa é capacitada? Você já colocou uma condição aí. O bebê, será que tem condições de exercer o patrimônio deixado pelo pai dele, nesse caso, no exemplo que nós colocamos? Não tem, né? Seria uma exceção? Não. Por que Não, tipo assim, não, a senhora falou que antes, não do bebê, né? Que nem faz, sei lá, uma pessoa com uma deficiência mental, por exemplo. Seria exceção, né? Outro exemplo, né? Uma pessoa que for maluca, né? Que não tem discernimento algum. Essa questão da capacidade está muito atrelada na questão do discernimento. O que é discernimento? É separar entre o certo do errado. Então, a pessoa que é malucaça, né? Birutona. Será que ele vai ter capacidade de exercer os seus atos da vida civil sozinho? Sim ou não? Calma, repete. Será que toda pessoa, colocando lá, né? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Mas eu estou colocando um exemplo. O bebê, você colocou, eu estou colocando uma pessoa que não tenha discernimento, né? Não tem as faculdades mentais em sua perfeita condição. Será que ela pode exercer os seus atos da vida civil? Por completo? Ai, não sei. O que você acha, Ana? Manifesta você. Por completo, não. Realmente fica difícil, né? Mas aí vem a pergunta, mas aí a lei está dizendo que sim. E agora, como é que fica? Ai, ó, no caso do bebê, espera completar 18 anos, que é quando supostamente vira adulto, e de uma pessoa que tipo, tem deficiência mental é uma exceção? Aí que está a questão. A forma que está colocada na lei, não podemos levar ao pé da letra, tá? Não podemos utilizar o termo ipsis literis, quer dizer, ao pé da letra. Quando o legislador colocou toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, o que significa isso? A lei dá oportunidade e todo e qualquer indivíduo alcançar a plenitude dessa capacidade, tá? Uma situação que você colocou, na questão da idade. Você só atinge a plenitude de capacidade ao atingir o quê? A maioridade civil. Que é a partir de quando? A partir dos 18 anos completos. Mas até lá, né, a pessoa ainda não é capacitada. Né? O bebê, como você colocou agora, né, o filho do Joãozinho, ele não é capaz ainda de poder exercer essa condição. Ele adquiriu, mas não pode exercer. Por quê? Porque não tem a plenitude de capacidade até então. Mas ele poderá vir a alcançar? Sim, poderá, né? Desde que atinja, por exemplo, a idade da maioridade civil, que é a partir de 18 anos, né? Então, essa é a condição que a lei está colocando aqui. Ele está oportunizando a todo e qualquer indivíduo que possa ter o quê? A capacidade de poder exercer seus direitos e seus deveres. Agora, a gente sabe muito bem que nem todos terão essa condição, ou não alcançarão essa condição. Primeiro, como já foi falado, né, de repente pode acontecer alguma situação que atrapalhe justamente esse desenvolvimento da própria pessoa em si, né? Uma delas, qual é? A pessoa for, de repente, né, apresentar algum distúrbio mental, né, no meio do caminho, sei lá, outra situação, ou ainda, como foi colocado, ele é um bebê ainda, não tem idade, maturidade para poder justamente exercer essa condição. Então, isso que eu quero dizer, quando a lei fala toda pessoa é capaz, ela está dando o quê? Oportunidade que todos os indivíduos possam alcançar esta capacidade. Tá? Ô, professor, Oi. a Ana mandou para mim no WhatsApp que tá travando, né? Ela pediu para perguntar aqui, quem tem personalidade obrigatoriamente tem direitos e deveres? Ele adquire. Ele adquiriu. Tá? É o caso da herança que eu acabei de citar. Então, ele tem o direito de receber herança, que ele adquiriu.
Agora ele vai exercer essa herança até então? Não. Ele não tem capacidade para isso ainda. Tá certo? Então ele só vai poder exercer quando ele atingir a maioridade civil. Um exemplo, estou colocando aqui, tá? Tem outras condições? Até pode. Emancipar, por exemplo, é uma outra situação. Mas isso eu vou falar depois, tá, gente? Não quero antecipar até então. Mas a idade para poder justamente exercer essa condição é a partir da idade da maioridade civil, que é 18 anos. E mesmo assim ele tem que apresentar condições para isso também, né? Ele tem que ter discernimento para isso. De repente ele tem a maioridade, mas apresenta alguma disfunção mental, não vai ter condições para isso também. Então é necessário nomear quem? Um curador, por exemplo, em nome dessa pessoa, né? Mas isso é uma outra detalhe que nós vamos discutir mais à frente. A gente só tem que entender o seguinte: uma, você adquiriu a condição de direitos e deveres. Qual é? Personalidade. Outra, você exercer esses direitos e esses deveres. Isso é o quê? Capacidade. Ok? Tá claro isso ou não? Uhum. E você, Ana, entendeu? Pode escrever, eu leio aqui. Tudo bem, Ana? Ok. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá, gente? Uma coisa é você adquirir, tá? Você adquiriu o direito e o dever. Qual é? Personalidade. Quando é que você adquire essa condição? A partir do seu nascimento com vida, tá? Então, a partir do nascimento com vida, você teve o quê? Personalidade. Então, você tornou-se um sujeito, uma pessoa, e tem direitos e deveres. Outra condição é a tal da capacidade. O que é capacidade? É você poder exercer esses direitos e esses deveres. Tá certo? Quando é que você vai poder exercer esses direitos e deveres? Bom, quando você tiver o quê? Discernimento para isso. E a lei já determinou. A questão da idade, por exemplo, ela atingiu o quê? Os 18 anos completos, por exemplo. Tá? Mas até lá, você não tem essa plenitude de capacidade. Tá? Você ainda se torna o quê? Incapaz. Então é necessário que alguém o que o represente. Geralmente são os pais, são os tutores naturais, né, que fazem essa forma de representação, né, em nome dos filhos, vamos dizer assim, tá? Dos menores. Então, os menores têm direito, mas não têm dever? Não, tem dever também. Não é só coisa boa, pode vir coisa ruim também. De repente o pai lá, em vez de ser milionário, o cara tá devendo, né, um monte de coisa. Então o patrimônio que tem lá, de repente, é para pagar a dívida do pai. E nesse caso, o patrimônio acaba sendo perdido para quitar dívidas. Se Entendeu? ficar dívida, uma pergunta disso, então se ficar dívida, o filho tem que pagar também? O filho não, né? Mas o patrimônio do pai, sim, né? Mas se o patrimônio não for suficiente para pagar, o filho vai? De repente, pode ser estendido também. Não sei como é que vai ser a condição né, de quitação do débito, né? Não sei como é que vai ser feita a cláusula lá, ou algo do gênero, né? Mas não quer dizer que o patrimônio do filho em si, né, que ele adquiriu durante o seu trabalho, propriamente dito, terá que quitar o débito do pai. Não é isso. Mas aquele patrimônio que ele recebeu do pai, de repente pode ser transferido para quitar dívidas. Aí é uma questão que ele vai acabar perdendo. Porque a forma que foi colocada é uma forma fraudulenta, né? De tentar inibir o pagamento, a quitação dos credores, algo do gênero. Isso estou colocando só numa suposição, tá, gente? Às vezes a coisa não é bem assim também. Mas é possível? É. Pode acontecer de tudo. Tá? Então, não quer dizer, mas eu estou trabalhando e o patrimônio é meu. Sim, nesse caso, sim. Agora, o patrimônio que você recebeu de herança, por exemplo, e não foi feita nenhuma quitação, né, dos débitos do seu antecessor, dos seus pais, algo do gênero, de repente vai ter que recair dentro dessa herança. Aí é problema. Como eu falei, direitos e deveres. Tá? Não é só coisa boa, não. Pode vir coisa ruim também. Tá certo? Entendi. A coisa. Vou conversar com meu pai. Já manda quitar tudo antes. Para não sobrar nenhum. Só vem a coisa líquida, né, para vocês aí, né? Os bens líquidos aí, né? Assim, porque na hora que você faz um processo de inventário, você coloca os ativos e os passivos também no processo de inventário.
Então, não é só coisa boa, pode vir coisa ruim também, tá? É assim que funciona. Tá certo? Porque os credores também têm direitos, né? Não é só você. Aliás, em princípio, quem tem principal direito, né? No caso, até o governo, ele tem os tributos ainda, né? É um outro problema, tá? Ah, o senhor falando, eu conheço uma pessoa que aconteceu que o marido faleceu e ficou a esposa e 3 filhos, um maior de idade e 2 menores. E o que eles tinham, que adquiriram no casamento, tá tudo retido. Faz um tempão, faz tipo uns 4, 5 anos que a pessoa faleceu. E aí, por causa dessas situações, né, acaba enrolando cada vez mais, né? Sim, tipo, o carro que eles têm dá problema direto, só que não pode vender porque tá no inventário. Aí que tá, né? Esse é o problema, né? Essas questões sucessórias aí que não tem resoluções, né? A coisa só vai agravando, na verdade, né? Porque é tributo, depreciação do bem, tem N situações que vai acontecendo, né? E as pessoas não conseguem usufruir como poderia estar usufruindo, na verdade, né? É complicado realmente, tá? Vocês entenderam, então, o que é capacidade, o que é personalidade? Né? Ficou agora mais nítido para vocês? Sim ou não? Sim. Que bom, que bom. Bom, e nesse caso ainda faltou a questão da restrição de direitos, né? Que eu não comentei, que eu falei que ia comentar também, tá? É uma outra concepção, tá? Que também envolve a questão de direitos e deveres, mas não da questão da capacidade ou mesmo da personalidade, tá? Como falei agora há pouco, a capacidade tá atrelada na questão do discernimento. O que é discernimento mesmo? É você poder separar do certo do errado, tá? Já a restrição de direitos, na verdade, é um impedimento legal. Como é que seria isso, tá? Então, vamos supor, né, os dois indivíduos aí casam, né, marido e mulher nesse caso aí, tá? Dois indivíduos. E o marido, vamos dizer assim, tá, resolve vender um bem imóvel, uma casa, tá? E somente com a sua assinatura, só a assinatura do marido nesse caso aí. Essa venda é realizada, sim ou não? O que vocês acham? A casa tá do nome dos dois. Não, pode estar no nome dele só, mas foi adquirido durante o casamento, pronto. É separação total de bens no casamento? Não, o regime comunhão parcial de bens, pronto, o normal. Ah, eu acho que. Eu não sei, eu acho que não. Você acha que não? E você, Ana? Acho que não, porque, tipo, vai que no futuro a esposa dele resolve, sei lá, eles brigam, entram na justiça e fala que ela não permitiu. Ele fez isso pelas costas dela, escondido. Entendi. E você, Ana? O que você acha? Você vai escrever, Aninha? Acho que ela vai escrever, né? Porque ela não tá falando. Ela mandou pra mim no WhatsApp, que ela disse que não tá conseguindo enviar no chat. Ela falou que se adquirir no casamento é dos dois, então não vale. Vai ser anulada essa venda, na verdade, tá? Por quê? Porque isso é um impedimento, uma restrição da lei. Só pode haver a venda, né, desse bem imóvel, tá? Como foi adquirido durante o casamento, no caso, pela assinatura dos dois. Caso contrário, não se realiza o negócio jurídico. Ah, mas eles são capacitados. São. Né? O marido é capacitado, tem plena capacidade, né, de poder exercer seus direitos, né, nesse sentido. Sim, só que a lei restringe, é um impedimento que a lei determina. Tá? Isso independe da capacidade da pessoa. Tá? Então, a pessoa pode ser plenamente capaz, né, exercer seus direitos como bem entende, como a lei já expõe, como eu já coloquei aqui. Mas nesse caso, existe o quê? Um impedimento, uma restrição que a lei determina. Só pode haver a venda do bem imóvel, caso os dois, né, se estejam juntos, aí, casados nesse caso aí, somente com a assinatura dos dois, que tem, nós chamamos de outorga uxória. O que é outorga uxória? Seria a anuência dos dois, né, dos dois indivíduos aí, do casal, para realizar a venda. Caso contrário, ela nem se realiza, né?
porque a lei determina o impedimento nesse sentido. Vocês entenderam, então? Então, isso independe da capacidade que a pessoa possui, né? Independe do grau de discernimento que a pessoa possui. Por quê? Porque existem algumas situações que a própria lei limita as ações das pessoas. E uma delas é isso que eu coloquei como exemplo aí, tá? O impedimento legal, quer dizer, a restrição da lei perante a vontade do sujeito nesse sentido. Tá claro? Professor, Oi. tipo, e se for no caso de dívida, o marido pega um dinheiro emprestado no banco, só ele assina, não sei se os dois têm que assinar, mas tipo, só ele assina e ele morre e não terminou de pagar o empréstimo que ele pegou. Fica para a esposa? Fica. A dívida fica, ela é obrigada a pagar, mesmo que ela não assina o papel, ela não pode alegar que não sabia disso? É que tá o negócio, né? Geralmente o banco vai tomar o cuidado de pegar a assinatura dos dois, né? Porque na hora de você fazer um empréstimo, vai ter que dar algo em garantia. Tem que ter a assinatura do cônjuge quando é casado e é comunhão parcial de bens ou total. Tem que ter a assinatura do cônjuge também no contrato. É aí que tá. É essa a situação, né? Porque geralmente o banco vai tomar esse cuidado para não correr nenhum risco nesse sentido, tá? Então é pouco provável que somente um consiga fazer o empréstimo. Podem liberar. Não entendi, Ana, pode falar? Ela falou que eles nem podem liberar. Eu falei que eles nem podem liberar se não tiver as assinaturas. Sem dúvida, sem dúvida. Então, E se pegar, se pegar com. Como é que fala? Com agiota, por exemplo. É agiota que fala, né? É. E se pegar com agiota, a esposa pode alegar ou isso não? Na verdade, assim? na verdade, a ação de agiotagem é crime, tá? Então, isso é uma questão Sério? Eu não paralela. sabia não que era crime. É crime. Só pode haver empréstimo, né, financeiro, só de acordo com as empresas financeiras que são oficializadas. Bancos, essas créditos, não sei do que não são oficializadas. Você faz em particular, isso é crime. Tá? Isso é previsto dentro do Código Penal, é ação criminosa. Então, se for alegar, eu fiz uma agiotagem para o indivíduo. Não, você está cometendo um crime, você não fez nada, você está fazendo uma condição financeira paralela àquilo que é oficial dentro da legislação em si. Aí você vai responder por isso. Mesmo porque na agiotagem até os juros são diferenciados também, né? Então, é bem mais alto, né? Então. É facilitador, mas é contrário ao que a legislação permite. Então é crime. Entendeu? Então essas são as dificuldades também. Se for alegar esse tipo de ação, tem que tomar cuidado. Acha que vai sair do benefício e acaba sendo preso. Você não preso mesmo. Isso é complicado. Tá certo, gente? Entenderam, então, essa parte introdutória, hein? Entendi. Ficou tranquilos, então? Que bom, que bom. Então é isso. Então essa parte inicial, né, que a gente queria que vocês entendessem. Depois a gente vai dar sequência, né, no artigo 3º, 4º, 5º, e etc, etc. Tá? Até o 5º ainda é voltado à questão da capacidade do indivíduo ainda. Tá certo? A gente vai falar isso na próxima aula. Ok, queridos? Ok. Nenhuma dúvida mais? Não, consegui tirar tudo. Que bom, que bom. Então, agradeço a participação de vocês, tá? Vocês tenham uma boa noite, uma boa semana também, muita saúde, tá? Se cuidem aí. E até a próxima aula, se Deus quiser. Joia? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite. Até. Boa noite. Desculpa as quedas de internet. Imagina, é normal isso. A gente tem que estar acostumado, né, com isso aí também. Tá joia? Boa noite. Boa noite, tudo de bom para vocês, então. Tchau. Igualmente. Joia. Tchau, tchau, tchau. Vou interromper a gravação aqui.